Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, olha só, cara, mais novo vídeo de conteúdo, mano, aqui do Lutriz, dos meus, do seu, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, cara, é o seguinte, pelo menos por grande parte das pessoas da internet, elas estão cientes de que existem inúmeros golpes relacionados a inúmeros sites de redes sociais, sites jornalísticos, jogos e afins. Existe golpe em vários tipos de questões, em várias ocasiões. Mas olha só, agora em específico, recentemente, mano, olha só, foi descoberto um novo golpe mais direcionado ao Instagram. Podem ter ali planos para outras redes sociais, mas neste caso em questão é direcionado especialmente ao Instagram. Olha só, é meio que uma coisa que já foi comentada aqui no Nutriz anteriormente, porém não especialmente ao Instagram. A gente chegou a comentar que existe esse tipo de serviço, mas em outras ocasiões, como por exemplo na Google Play Store, em questões de estrelas, comentários e afins. Mas olha só, o que se consiste nesse golpe, assim, dando um pretexto geral? Olha, cara, eles cobram em questões de planos, ou seja, eles têm vários tipos de planos e cada plano tem um valor em específico que cobra, possivelmente acarretando em um perfil com mais seguidores, podendo utilizar de mais bots e por aí vai. Olha só os preços. O plano pode variar entre, no mínimo, $6. Olha só, cara, no mínimo $6 a $36, ou outro serviço que conta até mesmo com $60. Ou seja, eles têm um tipo de serviço que varia com um número mínimo e outro tipo de serviço que tem outros números, outros valores. Então é tipo todo um processo, todo um golpe estruturado, cara. É todo um processo que ele já tem ali organizado e bem dividido pra dar o golpe bem dado. Mas enfim, cara, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutriz. E cara, eu vou dar uma complementada, uma comentada, uma opinada a mais sobre este caso em questão. Enfim, vamos lá. Como comentado, a gente já chegou a comentar aqui no Lutriz em vídeos anteriores sobre estes casos, que existem sites que oferecem serviços especialmente sobre este tipo de questão, semelhantes. Não sobre questões de derrubar contas ou banir alguma conta do Instagram ou de site, YouTube e afins. Não é especialmente sobre isso, mas nós comentamos já que existem esses sites. Eles são existentes, como por exemplo, bots em sites. Nós já comentamos em um vídeo específico sobre os bots de sites. Existem ainda? Sim, existem, porque existem sites que oferecem, porém se adaptando e se aprimorando. E olha só neste caso, cara, foi descoberto então um novo golpe, só que direcionado ao Instagram. E vamos lá, eu dei ali um pretexto comentando sobre a questão do valor e tal. Mas olha só, o que se consiste em pelo menos um dos serviços que eles oferecem? Olha só, eles fazem o seguinte: com o cliente, o usuário que solicitou, que contratou o serviço em específico, é pego a conta do Instagram, que será o alvo, e eles pegam a foto de perfil, biografia e várias informações do perfil. E olha só, tem uma observaçãozinha ainda. A foto de perfil tem que ser uma pessoa, uma imagem de uma pessoa real. Não pode ser um desenho, não pode ser algo fictício. Tem que ser a foto de uma pessoa real. Então o alvo tem que ter a foto de perfil sendo um rosto, uma face, tendo uma face de uma pessoa real, plana ainda, não pode ser escondido e tal. Possivelmente por questões da automação e de verificação automática do Instagram. Possivelmente seja por isso que eles ainda têm esse requisito para ter um alvo com os clientes. Mas olha só, continuando. Além desses dados, dessas informações que eles necessitam sobre o alvo, é justamente para que eles criem denúncias sobre o outro perfil. Ou seja, você tem um alvo, o alvo A. E esses golpistas, eles pegam uma outra conta verificada com selo azul de verificado, conta verificada, ou seja, tem um poder maior na plataforma, tem uma veracidade maior na plataforma. E olha só, cara, olha que curioso, eles fazem esse processo com essa outra conta, eles simplesmente mudam as informações, eles copiam a foto, biografia e tudo mais e colam na outra conta, na cópia, e eles utilizam dessa conta
para denunciar a original, para denunciar a conta alvo, fazendo assim com que pelo menos este primeiro golpe aconteça. Olha que curioso, cara. Olha que curioso. E o negócio se torna muito mais curioso ainda quando a gente descobre através dessas informações que este golpe já está acontecendo de pelo menos há um ano, com um entrevistado que afirma participar desse esquema. Ou seja, possivelmente já faz um ano que está acontecendo este golpe, e só agora recentemente o Instagram comentou que eles estão investigando e estão pedindo usuários para denunciar, para ajudar nessa investigação, denunciando possíveis contas que fazem parte desse esquema. Olha só que curioso, cara. Coisas que complementam o que a gente traz aqui no Lu3, coisas que complementam o que a gente comenta. Mais um ar de indício que a gente comenta aqui é justamente um ponto de aviso, de reflexão, de informação e conhecimento. É justamente isso, cara. Olha só que bacana. Mas enfim, dando uma complementada a mais sobre este golpe em específico, eles fazem essa denúncia com essa conta cópia e com o alvo, e o alvo cai. O alvo ele vem abaixo, ou seja, ele é derrubado por violar as políticas de privacidade, os termos de usuário e tal, violando todas as diretrizes da plataforma. Ou algumas em específico, no caso, plagiando, assim por dizer, a outra conta que tem até mesmo selo de verificado e tal, possivelmente tendo algum processo de esquema a mais. Mas enfim, olha só o que vem depois. Olha só o curioso. Tem muita coisa curiosa nesse golpe, cara. Olha só como esquematizado é isso. E é uma parada muito estranha também, cara. É uma parada muito estranha que isso demorou tanto pra vir à tona. Só agora muitas pessoas estão começando a relatar se isso realmente está acontecendo há um ano atrás. Se isso realmente está acontecendo há um ano atrás, 2020, é muito curioso e estranho estar vindo à tona somente agora. É uma parada que deveria ter um pouco mais de segurança nessa parte, porque se tem essa falha, eles devem trabalhar urgentemente para consertar e ver maneiras de solucionar esse problema, de solucionar essa brecha, corrigir essa brecha que há dentro da plataforma e que eles estão burlando as diretrizes, tentando se passar pela conta original, sendo que não é ela. Então eles vão ter que corrigir isso urgentemente, não simplesmente banir contas suspeitas, porque como já saiu notícia sobre isso, outras pessoas podem simplesmente tentar copiar. Então não é simplesmente eles querendo banir as coisas, tem que solucionar essa brecha, solucionar este problema. Mas enfim, dando continuidade, olha só o que vem a seguir, cara, dentro deste golpe. Eles enviam um e-mail, aparentemente do próprio esquema, do próprio grupo, possivelmente. Eles enviam um e-mail de acordo com a própria vice, que foi o veículo que passou as informações, que fez até mesmo entrevista e tudo mais. Eles enviam um e-mail, no caso os golpistas eles enviam um e-mail à vítima, oferecendo com que a vítima recupere sua conta. Ou seja, ao mesmo tempo que eles fazem o processo do golpe, eles ainda oferecem a possibilidade de recuperar a conta dela. Olha só. Caramba, cara. E isso foi até mesmo que uma das pessoas comentou que achou muito estranho isso. Da conta ter sido banida e ao mesmo tempo, imediatamente receberam um e-mail falando que poderia recuperar a conta. Mas tem um porém. Tem um valor. Isso, cara. Olha isso aqui. Mano, é uma coisa muito de cafajeste, saca, mano? É uma parada que, caramba, se tá acontecendo há um ano, imagina quantas de pessoas podem ter caído. Olha, imagine um tanto. E eu cheguei a comentar aqui brevemente que isso seria um dos planos que eles oferecem, porque de acordo até mesmo com essas informações, existem outras maneiras, pelo menos uma delas é utilizando de bots, ou contas falsas, contas fantasmas, que com pelo menos 40 contas, que aqui de acordo com as informações, se passar de 40 podem ser descobertas pelo Instagram, que de acordo com isso, com essas 40 contas eles denunciam pedindo para que o Instagram bane a conta por violar diretrizes da comunidade. Eu não vou comentar quais, pois são termos muito pejorativos, porém podem ser encontrados na matéria oficial, mas é justamente por violar algumas diretrizes da comunidade. E com essas 40 contas denunciando, aparentemente isso funcionaria.
Aparentemente, olha só. Aparentemente o Instagram não conseguiria identificar se fossem essas 40 contas. Eu, pelo menos, achava que teria que ser muito menos que isso. Mas tá aí, pelo menos com essas informações, o Instagram pode, novamente, trabalhar em cima delas e corrigir essa brecha. Corrigir este erro, solucionar este problema, porque como veio à tona, como já está vindo a público através dessas matérias, não, tanto até mesmo em possíveis outros vídeos que sairão em outros canais e afins, eles têm que solucionar esse problema, senão outros golpistas, outras pessoas com má fé, má intenção, vão querer praticar o mesmo golpe, vão querer fazer lá o mesmo esquema. Vão querer fazer a mesma coisa, o mesmo esquema. Então eles têm que solucionar rapidamente, urgentemente. Claro, talvez eles já estejam trabalhando, eles podem ter tido uma conversa de só trazer isso a público, depois eles começarem a trabalhar em soluções e tal. Enfim, pode ser também. Mas olha só, cara, olha que curioso este golpe em específico. E isso, novamente, complementa coisas que nós trazemos aqui no Lutriz. Complementa situações que nós já comentamos aqui anteriormente. Ou especialmente, como eu comentei anteriormente, no caso da Google Play Store, onde há sites pela internet que oferecem serviços de dar estrelinhas em aplicativos de jogos, comentar em aplicativos de jogos, como brevemente, como comentado lá nos vídeos anteriores, uma pessoa pode querer contratar um serviço simplesmente para dar uma estrela de algum app ou jogo rival, concorrente da Google Play Store, ou contratar para dar 5 estrelinhas no seu próprio aplicativo ou jogo, e por aí vai, semelhante a essa situação. Cara, este tipo de golpe, esse tipo de situação é uma parada que é mais um complemento para que nós fiquemos um pouco mais alerta sobre toda essa situação, sobre todo este ramo da internet, porque há inúmeros sites escondidos, por assim dizer, que oferecem diversos serviços pela internet, considerados de má fé, como neste caso, justamente para banir contas, justamente para fazer um mal, por assim dizer. E, cara, é uma questão que tomara que eles solucionem logo. Eu estou frisando isso, eu estou dando um ênfase nisso, porque é uma questão que, imagina se contratam para você, para derrubar a sua conta, para derrubar a outra conta. Como é que eles dizem que eles conseguiram já derrubar uma conta de 99 mil seguidores? Então, é claro que não vai derrubar uma conta muito famosa, claro, porque vai ter que ter um poder muito maior. Mas é uma coisa que poderia ter acontecido com muita gente. Só para dar aquele ênfase, cara, como esse golpe acabou sendo problemático neste ponto, porque a entrevista à Vice, que, como eu comentei, foi o veículo que repassou, que passou, no caso, as informações. Um dos usuários, cara, que afirma participar do esquema, disse que faturou dezenas de milhares de dólares mensalmente. Então, possivelmente, cara, já foram inúmeros usuários afetados por este esquema. Então, certamente não foram poucos. Mas, enfim, cara, eu acabei mesclando aqui algumas partes, juntando com a minha opinião e ao mesmo tempo repassando a informação e dando um resumão ao mesmo tempo, tal. Então, eu creio que tenha ficado bem interessante a opinião mesclada com o comentário no meio de tudo. Coisas que nós trazemos frequentemente em outros vídeos e outras situações, porque é aquela coisa, é importante trazer esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, esse tipo de reflexão, para que nós fiquemos muito mais atentos e que repassemos essas informações, para que muitas pessoas fiquem atentas e não caiam nesse tipo de golpes, principalmente, por exemplo, nesse caso em que era banido e imediatamente recebiam um e-mail oferecendo a recuperação, mas eram os próprios golpistas neste caso. Então é uma parada que existe muito golpe na internet que a gente deve tomar muito cuidado. Enfim, cara, espero que tenha trazido um ponto de reflexão a você que esteja do outro lado, cara. E se você tiver uma opinião, um comentário, cara, que queira complementar sobre esse assunto ou um ponto de vista diferente, aproveite para utilizar a seção de comentários. Enfim, eu espero que a gente se veja pelo menos mais uma vez. Vou ficando por aqui, cara, e até a próxima.